Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas forças colossais que, neste exato momento, estão remodelando o chão que a gente pisa. Parece ficção, mas é pura ciência. Certo, então o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. A gente começa com uma teoria que mudou tudo, depois descobre o motor por trás dela, vê o que acontece quando as coisas esquentam e, por fim, entende como isso desenhou o mapa do planeta como o conhecemos. Então vamos lá. Nossa história começa com uma observação bem simples, mas que acabou gerando uma das maiores, se não a maior revolução da ciência moderna. Pois é, dá uma olhada no mapa mundi. A costa da América do Sul e da África, por exemplo, parece que elas foram feitas uma para outra, né? Isso não é coincidência nenhuma. Na verdade, é o grande mistério que deixou cientistas e cartógrafos coçando a cabeça por séculos. E foi só em 1915 que um meteorologista alemão, Alfred Wegener, deu um nome e uma explicação bem ousada para esse quebra-cabeça, a deriva continental. A ideia dele? Todos os continentes já estiveram juntos num supercontinente, a Pangeia, e depois saíram boiando por aí. Só que a ideia do Wegener, apesar de genial, foi assim ridicularizada por décadas. Faltava a resposta para a pergunta de $1 milhão. Que força seria capaz de mover continentes inteiros? A resposta só veio bem depois, lá nos anos 60. E foi justamente a tecnologia do século XX que revelou a peça que faltava no quebra-cabeça de Wegener. Foi a descoberta do gigantesco motor que faz o nosso planeta se mexer. A grande sacada foi entender que a crosta da Terra não é uma coisa só, uma casca sólida. Imagina um ovo cozido que a gente bate de leve na mesa. Ele fica todo rachado, né? A superfície da Terra é assim, toda dividida nesses pedaços enormes. E esses pedaços são o que a gente chama de placas tectônicas. Essas placas gigantescas formam a camada mais externa e rígida da Terra, a litosfera. E o mais importante, elas não estão paradas. Elas literalmente flutuam sobre uma camada mais quente, mais mole, meio plástica, chamada astenosfera. Pensa numa prancha de surf na água. E aqui está o motor. O calor que vem lá do núcleo da Terra cria um movimento circular no manto, tipo água fervendo numa panela. São as famosas correntes de convecção. E elas funcionam como uma esteira rolante gigante, que fica o tempo todo empurrando e puxando as placas tectônicas lá em cima. Agora, se essas placas gigantescas estão sempre se movendo, uma hora elas vão se encontrar. E é justamente nesses pontos de encontro, nas bordas, que o planeta mostra sua força. É ali que acontece a colisão, a criação e, às vezes, o puro caos. Basicamente, existem 3 tipos de interação. Quando as placas se afastam, num limite divergente, uma nova crosta se forma lá no fundo do oceano. Quando elas batem de frente, no limite convergente, elas erguem montanhas e acendem vulcões. E tem também o limite conservativo, quando uma raspa na outra, e isso gera terremotos violentíssimos. É por isso que terremotos e vulcões não acontecem em qualquer lugar. Eles se concentram nessas zonas, nessas cicatrizes do planeta. Essas são as verdadeiras linhas de frente da geologia, onde a ação acontece. E um dos resultados mais assustadores e devastadores desses movimentos no fundo do mar é o tsunami. Vamos entender rapidinho como um tremor no assoalho oceânico pode desencadear uma onda de destruição total. É uma transformação impressionante. Uma ondulação quase imperceptível em alto mar, viajando na velocidade de um avião, de repente, ao se aproximar da costa, é freada pela água rasa. Toda aquela energia, então, é jogada para cima, transformando a ondinha numa parede d'água gigantesca. Um exemplo trágico disso foi o terremoto de Sumatra em 2004. A magnitude foi de 9.0, uma energia colossal que gerou tsunamis que simplesmente varreram as costas de 14 países no Oceano Índico. Uma catástrofe. Mas a tectônica de placas não é só sobre desastres. Muito pelo contrário. São essas mesmas forças que, ao longo de bilhões de anos, moldaram os continentes e, olha que interessante, determinaram onde estariam as nossas principais riquezas naturais. De forma bem resumida, a história geológica dividiu o terreno em 3 tipos principais. Os escudos cristalinos, que são as partes mais antigas e estáveis do planeta, ricas em minérios como ferro e ouro. As bacias sedimentares, que são áreas onde se acumularam detritos e por isso são ricas em petróleo e carvão. E os dobramentos modernos, as cordilheiras jovens e ativas. Tá. E o Brasil nessa história? Porque aqui a gente tem tantos recursos naturais, mas ao mesmo tempo não tem grandes terremotos ou vulcões ativos. A geologia explica.
A resposta está na nossa formação. O território brasileiro é basicamente uma combinação de bacias sedimentares, que nos dão o petróleo, e escudos cristalinos, de onde vem o minério de ferro. O que a gente não tem? Os dobramentos modernos. E o segredo para essa estabilidade toda é a localização. O Brasil está bem no centro da placa sul-americana, confortável e seguro, longe das bordas, que é onde a ação acontece. Todo aquele caos geológico, como a formação dos Andes, está ocorrendo lá na outra ponta do continente. E isso nos deixa com uma última reflexão. Os continentes continuam se movendo. Lentamente, sim, mais ou menos na velocidade com que as nossas unhas crescem. Mas eles se movem. Isso significa que o mapa que a gente conhece hoje é só um retrato. Um instante na longa e agitada vida de um planeta que está e sempre esteve em constante transformação.